terceiro dia de jejum e oração. Escritura do profeta Daniel. A escritura na parede. O rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazzar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados no templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, e os seus grandes, e as mulheres, e as concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caidura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos os turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto, se perturbou muito o rei Belsazzar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha-mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem um espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porque espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação dos sonhos, declaração de enigmas e solução casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Belsazzar. Chame-se, pois, a Daniel, e a ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Juda? Tenho ouvido dizer o teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes ficam contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei o rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o rei, e grandeza, glória e majestade, por causa da grandeza que lhe deu,
povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, e quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se levou, e o seu espírito tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante dos animais, e a sua morada foi como os jumentos montantes. Deram-lhe para comer erva com os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer que constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhastes o coração, ainda que saibas tudo isto, ele te levastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos aos utensílios da casa dele perante a ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubiças, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses da prata, do ouro, do bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificastes. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que o traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que lhes traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado, fostes na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Vamos juntos orar. Senhor nosso Deus, Rei de todas as nações, nos abençoe, nos traz a cura, nos livra, Senhor, nos guarda, meu Pai, nos ampara, guarde nossa família, guarde nossas vidas, meu Pai. Vem estar sempre nos abençoando e derramando as suas bênçãos sobre o mundo inteiro. Em nome de Jesus. Amém.